250 mil dólares americanos por Bitcoin até o final de 2025 e 150 mil dólares americanos até o final de 2024. Essa é a previsão de um grande banco britânico presente em mais de 70 países sobre o Bitcoin. Quer saber mais? Se liga aqui agora no vídeo do Cointelegraph Brasil. Antes de mais nada, eu quero pedir a sua ajuda. Eu vou pedir a sua inscrição aqui no canal do Cointelegraph Brasil. É a sua inscrição que faz com que a gente consiga continuar produzindo conteúdos diariamente. Aqui a gente traz notícias, guias, tutoriais, então não deixa de se inscrever. E se você gostar do vídeo, não deixa de largar o seu like também. Então, sem perder mais tempo, vamos direto para o mercado cripto nesse momento. O Bitcoin corrigiu um pouco, está na casa ali dos 67.600 dólares, o Ether da mesma forma. Na semana passada, no final da semana passada, ele estava ali brigando para chegar nos 4 mil dólares, agora ele está lutando para permanecer na casa dos 3.500. Em contrapartida, a gente está vendo a Solana performando muito bem, a Avalanche performando muito bem, mesmo com essa queda do mercado em linhas gerais. E, inclusive, a Solana em específico tá um caso super curioso. A Solana se tornou o quarto maior criptoativo do mercado em market cap, né, em capitalização de mercado, ultrapassando e abrindo até uma frente da BNB, que vocês podem perceber aqui. E ao longo da última semana, dos últimos 7 dias, a Solana é o terceiro ativo, claro, dos listados, tanto aqui no Dropstab quanto no CoinMarketCap, né? É o terceiro ativo que mais ganhou, que mais se valorizou na última semana. E a Avalanche vem logo na sequência com cerca de 33%. Aqui tem a WIF, que é a Dog Wife Hatch, que é uma meme coin, muito surpreendente essa performance dessa meme coin ao longo desses últimos 7 dias, especialmente se a gente considerar que ao longo desses últimos 7 dias a gente já teve o início de uma correção. Então não deixa de ser algo bastante impressionante em linhas gerais. A gente pode ver aqui, inclusive, que os memes nos últimos 7 dias, em sua grande maioria, estão tendo uma desvalorização acentuada até, a PEP perdendo 23%, a Flock perdendo quase 30%, a própria Dogecoin, que é a primeira e maior meme coin, perdendo 18%, mas a WIF valorizando quase 30%. Teve aqui esse Book of Meme, o BOM, que é um ativo bem menor, uma meme coin bem mais nova, e essa meme coin aqui, inclusive, a BOM, a Book of Meme, ela é uma meme coin na rede da Solana. E o porquê que eu estou frisando isso da rede da Solana? A rede da Solana tá muito valorizada, né, nesse momento. A gente viu que a Solana está valorizando, já é o quarto maior ativo em capitalização de mercado, é o terceiro criptoativo que mais valorizou nos últimos 7 dias, e os entusiastas da Solana estão realmente em frenesi. Inclusive, os entusiastas de meme coin na rede da Solana. Teve um projeto novo, uma pré-venda nova, uma nova pre-sale de meme coin que não divulgou absolutamente nenhuma informação sobre o projeto. Zero. Só falou que quem investir primeiro vai ganhar mais, no sentido de que vai ter uma recompensa maior quem investir primeiro. Com isso, esse endereço de carteira de pre-sale recebeu mais de 159 mil Solanas. O que no momento da escrita aqui no Cointelegraph Brasil dessa matéria era mais de 33 milhões de dólares. Ou seja, foram mais de 33 milhões de dólares, mais de 30 milhões de dólares para uma pre-sale sem nenhum projeto, absolutamente nenhum. É um projeto mais ambicioso da nossa história de inteligência artificial. Era essa a descrição. E mesmo assim teve todo esse frenesi, todo esse depósito. Vamos acompanhar, naturalmente a gente vai trazer aqui para vocês os próximos passos, o que vai acontecer. Mas isso demonstra como a rede da Solana está aquecida e isso explica essa ruptura aqui dos 200 dólares e essa valorização bem considerável ao longo dos últimos 7 dias e não só, né? No último mês a Solana valorizou bastante. Mas de qualquer forma não é só a Solana que está valorizando e naturalmente o mercado cripto como um todo, apesar de ter tido essa correção nessa última semana, especialmente ao longo desse último final de semana, a gente tem visto um fluxo positivo de dinheiro entrando no mercado também, principalmente via ETFs de Bitcoin Spot. Então aqui a gente vai dar uma olhada rápida nos ETFs de BTC Spot. Grayscale continua sangrando dia após dia, inclusive aqui no último dia 15 de março, que foi na última sexta-feira, a mesma quantidade de Bitcoin que saiu da Grayscale, exatamente a mesma, entrou no da BlackRock. E com isso, na minha conta, vão ser cerca de 30 dias corridos
para o ETF da BlackRock ultrapassar o da Grayscale. Eu estou falando de dias corridos, porque tem os feriados, tem a questão do final de semana, e naturalmente por ser um ETF, só funciona dia de semana. O ETF da VanEck, a gente viu que chegou a ganhar uma força maior quando eles zeraram as taxas de negociação, as taxas de administração, desculpa, mas aqui a gente consegue ver que voltou a perder força e realmente é o da Fidelity, da BlackRock que estão catalisando essas entradas de capital via ETF. A grande parte está vindo desses dois. Mas, de qualquer forma, se somar todos os ETFs, saldo positivo. Inclusive, na semana passada, tivemos recordes de saldos positivos ao longo da última semana. Então, a quantidade de Bitcoin que entrou no mercado foi a maior, foi uma das maiores desde que tiveram o início as negociações de ETF de Bitcoin Spot na Nasdaq dos Estados Unidos. E isso daqui é um dos fatores que fez o banco britânico Standard Chartered, que é o patrocinador do Liverpool, para quem não está relacionando o nome ao banco, esse daqui é o patrocinador do Liverpool, da Premier League, o time do Salah, do goleiro, do Alisson, da seleção brasileira. Eles lançaram um report com novas previsões para o preço do Bitcoin. Na verdade, esse report ele já tinha sido publicado, só que agora esse report veio a público. Vou dar aqui um zoom para vocês. Eles já tinham previsto o preço do Bitcoin em 100 mil dólares para o final de 2024. Mas eles estavam prevendo que a quantidade de capital que iria entrar no Bitcoin graças a esses ETFs faria o Bitcoin ter ainda mais força. Então, se antes eles estavam prevendo em 100 mil dólares americanos até o final de 2024, eles já levaram para o preço mínimo, para um preço base de 150 mil dólares. Isso aqui, inclusive, já saiu no nosso co-irmão, na Bitcoin Magazine, falando justamente isso, né? Que a previsão teve um significativo aumento de 50% em relação ao que eles já tinham previsto inicialmente. E se a gente considerar a cotação que o Bitcoin já bateu esse ano, é um aumento de cerca de 50%, né, em cima do que já foi. Ou seja, é dobrar, basicamente. 50% em cima do que já foi, no sentido de que bateu cerca de 80%, se dobrar, vai para 160%, que então a gente já atingiu 50% dessa previsão. Mas isso não foi o que mais me chamou a atenção, sendo bem sincero com vocês. É claro que 150 mil dólares é muita coisa, mas o que mais me chamou a atenção foram eles falando que eles acreditam que os novos ETFs de Bitcoin Spot vão ser capazes de receber mais entre 437 mil e 1,32 milhão de Bitcoins, né, de unidades de moedas. Se a gente somar aqui todos os ETFs, a gente vai ver que já tem 836 mil. Mas se a gente tirar aqui esses 378 mil da Grayscale, a gente vai ter um número, vou arredondar para cima, tá? A gente vai ter cerca de 500 mil Bitcoins. Então eles acreditam que ainda mais Bitcoin vai entrar. A conta deles vai até uma margem de 1,32 milhão de unidades de Bitcoin. E com isso, se isso se concretizar, né, se esse nível de entrada se concretizar, eles acreditam que no final de 2025 pode ser atingido um nível de 200 mil dólares. Eles falam que 200 mil dólares, no reporte completo, eles falam que 200 mil dólares é, na verdade, um nível de sustentação do preço do Bitcoin, mas que pode atingir valores de até 250 mil dólares. É um valor realmente aqui, ó, com Bitcoin sendo potencialmente negociado num topo máximo de 250 no próximo ano, antes de se consolidar ali em torno de 200 mil dólares americanos. Se isso de fato se concretizar, vai ser uma excelente notícia para o mercado cripto de uma forma geral, naturalmente, não só pela valorização e não só para o Bitcoin. A gente sabe que quando o Bitcoin se valoriza, o que acontece com as outras criptos? As outras criptos tendem a se valorizar também. Se a gente puxar aqui no gráfico, quando foi o início do boom recente, né, do Bitcoin, a gente vai ver que ele acaba coincidindo com esse boom recente também, coincidindo, né, entre aspas, com esse boom recente também das outras criptos. Então, se a gente pegar aqui um mês, aqui ó, um mês puxou isso daqui, vou pegar um ano e vou tentar alongar aqui um pouquinho. Então aqui, ó, por exemplo, eu tô de 22 para cá. Em 2022, o Bitcoin estava nos 30 mil.
aqui estava em 26 no final de 2023 e pulou agora para casa dos 67 nesse momento. Se a gente puxar o gráfico das outras criptos, a gente vai ver que a maior parte delas é um período muito similar ao Bitcoin. Isso é natural. Quando eu digo natural, eu quero dizer que o Bitcoin ele é de fato a locomotiva que puxa todas as criptomoedas, de uma forma geral. Inclusive a distância do halving, que faltam cerca de 31 dias no momento de gravação desse vídeo, é também um fator a ser considerado nas previsões de preço do Bitcoin. Porque o Bitcoin, a gente tem falado muito disso. Chega a ser chato a gente estar repetindo tanto, eu sei disso. Mas é a pura verdade. O Bitcoin vai se tornar um ativo ainda mais escasso. A gente está se aproximando cada vez mais do halving, que é o evento que a mineração do Bitcoin vai minerar a metade de Bitcoins a cada bloco. Ou seja, a recompensa pela mineração vai cair pela metade. Com isso, se diariamente hoje são minerados 900 Bitcoins, vão passar a ser 450. Se a gente olhar a quantidade de Bitcoin que só os ETFs estão drenando dia após dia, a gente vai ver que 900 Bitcoins já é pouco. Se a gente botar 450, se essa demanda continuar, vai ser muito, muito, muito pouco. Então a gente realmente está se aproximando dessa crise, de novo, entre aspas, de escassez do Bitcoin. Falta de Bitcoin vai fazer com que a gente tenha uma tendência de valorização. Vai ajudar ainda mais com que a gente tenha uma valorização no mercado cripto em linhas gerais. E se você quer aprender um pouco sobre mineração, ajudar um pouco a rede do Bitcoin e talvez participar de uma loteria que pode te pagar uma boa recompensa, loteria também, entre aspas, eu vou colocar um vídeo aqui do lado explicando para você o que é a Nerd Miner e como você consegue instalar uma super fácil na sua casa. Muito obrigado pela sua companhia. Se você viu até agora, não deixa de se inscrever, não deixa de deixar o seu like e a gente já tem um encontro marcado aqui nesse próximo vídeo.